celebramos-te esse culto, ó Deus, essa reunião, a tua igreja reunida, te celebra nessa manhã, em o nome de Jesus. Amém. Aleluia. Te amamos, Senhor. Você pode erguer mãos santas ao Senhor nesta manhã e dizer palavras de louvor ao Senhor. Te adoramos, Jesus. Te amamos, Senhor. Te amamos, Senhor. Tu és o motivo de estarmos aqui. Tu és o motivo de nos levantarmos nesta manhã para te adorar, para te adorar. Nos reunimos aqui para te adorar, para te adorar. Nesta manhã tão linda, Senhor, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Somos teu povo, Senhor, e nós te amamos, porque o Senhor nos amou primeiro. Aleluia! Que o primeiro pensamento pela manhã seja chamando teu nome, Jesus. Que o dia inteiro em meus lábios e coração
Meus irmãos, quantos trouxeram a Bíblia nessa manhã? Graças a Deus. Levante a sua Bíblia. Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, custou muito sangue, sangue de muita gente, a Bíblia chegar nas nossas mãos. Muita gente morreu para que a gente tivesse a Bíblia hoje. Então, é uma alegria, não é verdade, meus irmãos? Que privilégio termos a palavra de Deus conosco. E há uma oração, uma declaração que nós vamos fazer agora, como temos feito sempre. Vamos declarar juntos: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Pai, essa é a tua palavra. Aplica no nosso coração a tua palavra. Que sejamos transformados nessa manhã pela tua palavra. E que a nossa casa seja também transformada pela tua palavra. Que Belo Horizonte, ó Deus, seja alcançada pela palavra do Senhor. Abra os nossos ouvidos, abra o nosso coração, que ouçamos a tua voz e que sejamos transformados. É o que te pedimos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Antes de se assentar, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no primeiro livro de Reis. Primeiro livro de Reis, capítulo 19. Primeiro Reis 19. Os versículos 15 até o versículo 17, até o versículo 18, perdão. 1 Reis 19, de 15 a 18. Diz assim a palavra de Deus: o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não beijaram. Até aí. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, esses versículos que lemos, eles nos falam de uma ordem que Deus deu para Elias, para que Elias ungisse 3 pessoas. Elias deveria ungir Azael, rei da Síria, deveria ungir Jeú, rei de Israel, e deveria ungir Eliseu, que iria sucedê-lo como profeta. É o mesmo princípio que vimos no Salmo de número 78. Aquilo que recebemos, é isso que devemos dar às pessoas. Devemos compartilhar com os outros aquilo que Deus compartilhou conosco. A história da minha família no Evangelho é uma história muito interessante. Eu não sou o primeiro evangélico da minha família. O meu tataravô morava numa cidade no Triângulo Mineiro, ali perto de Ibiá, de Carmo do Paranaíba, Rio Paranaíba. O meu tataravô morava ali, o Triângulo Mineiro, uma região, imagina, 120 anos atrás.
há 130 anos atrás, como era aquela região. Uma região muito longe, longe de tudo, não tinha estrada direito. E nessa época, chegou lá na cidade onde meu tataravô morava, um caixeiro viajante. Era muito comum naquela época que caixeiros viajantes chegassem numa cidade vendendo um tanto de produto. E esse caixeiro viajante tinha lá no meio da sua bagagem um livro. E ele decidiu vender aquele livro naquela cidade. O meu tataravô ficou interessado pelo livro e decidiu comprá-lo. Era ele e mais uma pessoa interessadas pelo mesmo livro. Fizeram um tipo de um leilão, e aí o meu tataravô deu lance maior e comprou aquele livro. Aquele livro era uma Bíblia. Ele começou a ler a Bíblia. E ficou impressionado com aquelas palavras que ele lia. Não era muito comum existir Bíblia como existe hoje aqui em Belo Horizonte. Não, eram poucas as pessoas que tinham acesso às Escrituras. Era raro. Às vezes fica até estranho para nós pensarmos nisso, né? Como assim? É verdade. Não era comum uma pessoa ter a Bíblia em casa. E o meu tataravô conseguiu comprar aquela Bíblia e começou a ler. E não tem como. Quando a pessoa começa a ler a Bíblia, ela começa a ser mudada pela leitura da Bíblia. Ele foi transformado. E ele tinha algumas dúvidas no texto que ele estava lendo. E decidiu ir para uma cidade próxima. Ele morava numa fazenda naquela região. E decidiu ir para uma cidade próxima para conversar com o padre da cidade. Passou um final de semana com o padre. E o padre foi explicando para o meu tataravô algumas passagens da Bíblia. Ele saiu dali, voltou para a fazenda e começou um estudo bíblico na casa dele. Ele chamava o pessoal da fazenda, outros fazendeiros, para estudarem a Bíblia com ele. E 3, 4 meses depois, chegaram ali naquela região alguns missionários da Igreja Presbiteriana do Brasil. E começaram a falar de Jesus. Logo as pessoas da cidade disseram: olha, tem um homem aqui que está falando exatamente isso que você está falando para a gente. Mas como assim? Ninguém enviou missionário para esses lugares, nós somos os primeiros. Não, tem um homem que está falando isso que você está falando para a gente, ele mora naquela casa. Os missionários foram lá, encontraram o meu tataravô e fizeram dele um presbiteriano. E ali nasceu a igreja evangélica, a primeira igreja evangélica que chegou ali naquelas bandas, foi a igreja presbiteriana, e o meu tataravô foi o primeiro membro daquela igreja. Ele recebeu, portanto, a palavra de Deus de um caixeiro viajante. Um homem que saiu não sei de que lugar, foi até o Triângulo Mineiro, na fazenda onde o vovô morava, e vendeu uma Bíblia. O meu tataravô passou o evangelho para o meu bisavô, que passou para o meu avô, que passou para a mamãe, que passou para mim, que estou passando para o Isaac e para o Benjamin. Hoje, a gente vinha para a igreja de carro e o Isaac estava com a Bíblia dele. E ele disse assim: mãe, na escola dominical pediram para eu abrir a Bíblia no livro de Salmos. E eu não achei o livro de Salmos ali. E aí a Ana foi ensinar para o Isaac como que acha o livro de Salmos. Disse: filho, você vai lá no índice. E aí abriu a Bíblia, foi lá no índice com ele, acharam ali Salmos, acharam ali o número da página da Bíblia dele onde está Salmos, e o Isaac foi lá e achou Salmos. Ensinamos também para ele a musiquinha. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. Então, essa música que a mamãe me ensinou e que a vovó ensinou para a mamãe. A fé, essa mudança que aconteceu na nossa vida, ela precisa ser passada para frente. Uma geração precisa contar a outra geração os feitos de Deus, as histórias de Deus, as maravilhas que Deus fez. Esse texto que lemos nos fala sobre isso.
nos mostra Deus chamando Elias e dizendo: Elias, você vai voltar para o caminho de onde você veio, e você vai ungir Azael, você vai ungir Jeú, você vai ungir Eliseu como profeta depois de você. Você, Elias, precisa passar para frente aquilo que você recebeu. Essa foi a ordem de Deus para Elias aqui, nesse texto que lemos. Mas qual que era o propósito de Deus? Claro, essa é uma pergunta que a gente faz, que eu faço quando eu leio o texto, e que você também deve fazer. Por que que Deus mandou Elias fazer isso? Será que é simplesmente para que Eliseu conheça o Evangelho? Será que é só por isso? Não. Quando nós lemos o texto, a gente percebe que a gente passa o Evangelho para outra pessoa, não é apenas para que a outra pessoa conheça o Evangelho. Tem alguma outra coisa maior por detrás disso. Existe uma razão maior, porque nós precisamos levar a palavra de Deus para os outros. Existe uma razão maior, porque nós devemos compartilhar o Evangelho com as outras pessoas. Essa razão maior está na história de Elias. Quem era Elias? Quem era Elias? Elias era um homem de uma cidade chamada Tisbe, e que um dia recebeu a palavra de Deus. A palavra que Deus trouxe para Elias foi: Elias, profetiza para que não haja chuva na terra até o tempo que eu falar com você que deve chover de novo. Essa foi a palavra que Deus trouxe para Elias. É assim que Elias aparece na história. Nós não sabemos de onde ele veio, nós não sabemos quem eram os pais de Elias. Nós sabemos que Deus chamou Elias em um tempo específico da história. Elias deveria se levantar em Israel e deveria dizer: céus, fechem, que não haja chuva. Por quê? Porque Deus mandou Elias fechar os céus. Porque Deus mandou Elias dizer: não chova mais. Porque Elias estava vivendo em uma época que era das mais difíceis em Israel. O rei de Israel chamava-se Acabe. Acabe casou mal. Casou com uma mulher chamada Jezabel. Como é sério esse negócio de casamento, não é verdade? Lá estava Acabe, rei de Israel, e de repente ele fica apaixonado com uma Jezabel e se casa com ela. A gente não sabe se esse casamento foi um casamento porque ele estava apaixonado, ou se ele se casou por causa de uma aliança política que ele queria fazer com os povos de outras terras. Porque Jezabel era de uma cidade chamada Sidom, Tiro e Sidom, uma cidade bem pertinho de Israel. E Acabe se casou com Jezabel. E Jezabel, ao se casar com Acabe, trouxe para a casa de Acabe, trouxe para a casa de Israel, trouxe para a terra de Israel os deuses que ela adorava. Ela trouxe para Israel Baal e trouxe para Israel Azerá, o poste ídolo. Trouxe outros deuses para a terra de Israel. Até então, nós vemos que o povo de Israel, ainda que não estava muito firme com Deus, o povo de Israel, nessa época, não adorava os deuses da terra. Eles continuavam assim, mesmo que a trancos e barrancos, adorando o Deus do céu. Mas aí, nesse momento em que Acabe se casa com Jezabel, Jezabel traz os deuses da terra. Jezabel traz Baal para dentro de Israel. Jezabel traz o poste ídolo para dentro de Israel. E ela faz com que Acabe, o rei, construa um templo para Baal, construa um altar para que se oferecesse sacrifício a Baal.
E assim Acabe fez. Olha que loucura, um homem apaixonado. Meu irmão, o sangue de Jesus tem poder. Cuidado na hora de casar. Cuidado. Minha irmã, você também, cuidado na hora de casar. Não case errado, porque um casamento errado pode trazer problemas não somente para você, mas para as gerações que sucederem você. E assim aconteceu. Acabe se casou com Jezabel. Jezabel trouxe para dentro da casa dela os deuses, os ídolos que ela adorava. Ela forçou Acabe a construir um templo. Acabe construiu um templo para Baal. Acabe construiu um altar para oferecer sacrifício ao poste ídolo. E Acabe ainda teve que importar profetas de Baal e profetas do poste ídolo. A Bíblia nos diz e nos mostra que comiam na mesa de Jezabel 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de Azerá. Então ela não trouxe apenas os deuses, mas ela fez Acabe construir um templo para esses deuses, ela fez Acabe construir um altar para esses deuses, ela fez Acabe contratar como funcionários públicos 450 profetas de Baal e 400 profetas do poste ídolo, que comiam da mesa de Jezabel. Meu irmão, a situação de Israel se tornou cada vez mais terrível, porque eles trouxeram para dentro da terra ídolos, começaram a adorar outros deuses, eles começaram a contaminar a terra, eles trouxeram toda sorte de corrupção para dentro de casa. A situação ficou terrível em Israel. E como se isso não bastasse, como se não bastasse simplesmente trazer os ídolos, como se não bastasse construir um templo para Baal, um altar para o poste ídolo, como se não bastasse trazer profetas de Baal e profetas do poste ídolo para dentro de casa, Jezabel começou também a matar os profetas de Deus. Ela começou a exterminar os profetas de Deus em todo Israel. E essa é a estratégia do inimigo. O inimigo não apenas tenta promover um culto, a adoração a um ídolo, ele não apenas tenta promover a mentira, fortalecer a mentira. Ao mesmo tempo em que ele tenta fortalecer aquilo que é mentira, ele ataca aquilo que é verdade. Ele tenta destruir a verdade. O inimigo sempre age nessas duas frentes. Ele começa a suprimir a verdade, ele começa a atacar a verdade, ele começa a enfraquecer a verdade, ao mesmo tempo em que ele começa a levantar a mentira, a promover a mentira. Essa é a estratégia de Jezabel, é a estratégia do diabo. O diabo faz isso o tempo todo. Quando ele quer entrar num país, quando ele quer entrar numa casa, essa é a estratégia dele. Ele começa a atacar a verdade, tenta enfraquecer a verdade, ele tenta enfraquecer o testemunho da verdade e ao mesmo tempo ele tenta fortalecer a mentira. Ele faz propaganda boa da mentira, ele faz propaganda boa do engano. Ele age nessas duas frentes. É sempre assim. Jezabel começou a matar os profetas de Deus e ao mesmo tempo ela trouxe os profetas de Baal. Os profetas de Baal comiam na mesa de Jezabel, recebiam a propaganda do rei, eram promovidos pelo rei, e os profetas de Deus tinham que fugir, porque estavam sendo mortos, estavam sendo perseguidos. Essa é a estratégia do diabo. Você quer ver o seguinte? Ao mesmo tempo em que em tantos lugares a Bíblia é atacada, você já viu isso? Falam mal da Bíblia, criticam a Bíblia, e falam a Bíblia não tem nada disso, a Bíblia aquilo. Eles falam contra a palavra de Deus, e ao mesmo tempo eles falam, olha, você tem que buscar a religião tal, Zen, Zain, Flows, Chu. Promovem as outras coisas.
Se a Bíblia fala da família, do casamento, da beleza, dos filhos, o inimigo vai atacar a família, vai atacar o casamento, vai atacar os filhos, vai atacar isso que é bom. E ao mesmo tempo em que ele ataca aquilo que é de Deus, ele começa a promover aquilo que não é de Deus. Ele começa a fazer propaganda daquilo que não é bom. Casamento, para quê? Filhos, para quê? Família, que bobagem. Ele começa a chamar aquilo que é mal de bom e começa a chamar aquilo que é bom de mal. Ele faz isso ao mesmo tempo. Ele ataca nessas duas frentes. Ele não ataca apenas em uma frente, ele ataca nas duas. Ele tenta destruir a verdade, ele tenta destruir os princípios que são princípios de Deus, e ele começa a levantar aqueles princípios que não são de Deus, e faz propaganda, e coloca na novela, e coloca no jornal, e coloca na Fazenda, no Big Brother, no filme, e tudo mais. O propósito do inimigo, o propósito de Jezabel é destruir a nação, é desconfigurar a nação. O propósito é corromper aquilo que é de Deus. E era isso que estava acontecendo com Israel. Foi Jezabel que trouxe Baal, foi Jezabel que trouxe Azerá. Foi Jezabel. Aqui em 16, depois você pode ler em casa, de 31 a 33, nós lemos isso. Foi Jezabel que trouxe. Ela casou com Acabe e trouxe esses outros deuses, e trouxe essa corrupção. Ela queria desconfigurar a nação de Israel. E por isso, ela começou a matar os profetas do Senhor. Como lemos em 1 Reis 18:4. Ela começou a matar os profetas de Deus. Tem que acabar com a verdade, tem que destruir a verdade. Nós temos que enfraquecer a verdade, nós temos que enfraquecer a igreja, temos que enfraquecer o testemunho da igreja, temos que falar mal da igreja. É isso que Satanás faz, é isso que Satanás promove. E por outro lado, Satanás fica dizendo, e nós temos que levantar a mentira, nós temos que levantar o engano, nós temos que levantar aquilo que não é Deus. Essas são as estratégias do inferno. Foi nesse tempo que Deus levantou Elias. Elias foi levantado por Deus, não apenas para ser profeta de Deus, não apenas para fechar os céus, mas ele foi levantado como profeta de Deus para transformar toda uma nação. Ele foi chamado como homem de Deus para trazer a nação de Israel de volta para Deus. Ele não foi levantado como profeta para dizer, olha, eu sou profeta e agora pela minha palavra os céus vão se fechar. E para ficar batendo no peito dizendo, uau, sou tão poderoso, uau, sou tão forte, uau, tenho tanta autoridade. Não! Deus o levantou para que uma nação voltasse para o trilho de Deus de novo. E Elias fez isso. Elias orou, e o céu se fechou. E durante mais de 3 anos não choveu na terra. Durante mais de 3 anos a terra ficou seca. Você sabe o que é a terra seca? As consequências, ou melhor, as consequências de uma terra seca, de um povo que vive da agricultura? É o que a gente tem visto, por exemplo, lá no sertão. É difícil. É complicado. Mas por que Deus fez isso? Porque o Baal que a Jezabel trouxe, era o Deus, segundo eles achavam, o Deus da chuva. Eles achavam que Baal era o Deus que fazia a planta crescer. Então eles começaram a adorar Baal dizendo, a Baal é que faz chover, Baal é que faz a terra produzir, Baal é que traz todas as bênçãos para nós, Baal é que é o Deus que a gente tem que adorar. E Deus não deixa isso acontecer, não é verdade? Deus não divide a glória dele com ninguém. Eles estão dizendo que é Baal,
então eu vou fechar os céus, eu quero ver se Baal vai conseguir fazer alguma coisa. E os céus se fecharam, porque Deus levantou Elias para profetizar no nome dele, para que os céus se fechassem, para que todo mundo soubesse que quem é Deus é o Senhor e não Baal. E depois de 3 anos e meio, Deus fala com Elias: Elias, está na hora de voltar para a terra. E Elias então sai de onde ele estava, volta para Israel. O rei Acabe estava desesperado, Jezabel estava desesperada, estava todo mundo desesperado. E Elias volta depois de 3 anos e meio. Elias volta, se encontra com o Obadias, está aqui no capítulo 18, e diz assim para Obadias: Obadias, o negócio é o seguinte, fala com Acabe que eu voltei. Diz aí para Acabe que eu quero me encontrar com ele lá no Monte Carmelo, tá bom? Fala com ele que agora a gente vai resolver essa questão. Obadias ficou preocupadíssimo. Obadias ficou imaginando: bem, Elias está falando comigo aqui agora, e de repente eu vou lá falar com o rei Acabe que Elias está chamando o Acabe aqui, e aí quando o Acabe vem para ver Elias, Elias foi embora de novo. Porque Elias, profeta de Deus, tinha hora que ele estava aqui, tinha hora que Deus levava ele para outro lugar, não é? E Obadias então diz assim para Elias, no versículo 13 do capítulo 18: por acaso, olha aí, 1 Reis 18, 13. A partir do 11, olha Obadias dizendo, para você entender o contexto: mas agora me dizes para ir ao meu senhor e dizer ao meu senhor: Elias está aqui. Eu não sei para onde o Espírito do Senhor poderá levar-te quando eu te deixar. Se eu for dizer isso a Acabe, e ele não te encontrar, ele me matará. E eu, que sou teu servo, tenho adorado o Senhor desde a minha juventude. Por acaso não ouviste, meu Senhor, o que eu fiz enquanto Jezabel estava matando os profetas do Senhor? Escondi 100 dos profetas do Senhor em 2 cavernas, 50 em cada uma, e os abasteci de comida e água. E agora me dizes que vá dizer ao meu Senhor: Elias está aqui, ele vai me matar. E disse Elias: eu juro pelo nome do Senhor dos exércitos a quem eu sirvo, que hoje eu me apresentarei a Acabe. E foi o que aconteceu. O Obadias foi atrás do Acabe. Acabe veio e se encontrou com Elias no Monte Carmelo. E Elias mandou Acabe chamar os 450 profetas de Baal e 400 profetas do poste ídolo. Aí estavam os dois no Monte Carmelo, os dois grupos, 450 mais 400 contra o Elias, sozinho. 1 contra 850. E Elias propôs um desafio para eles. O desafio é o seguinte: nós vamos orar ao Deus a quem servimos. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro, ok? Esse é o desafio. Nós vamos orar e pedir a Deus que mande fogo do céu. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Os profetas de Baal ficaram tranquilos, porque Baal, segundo eles, era o Deus da chuva, o Deus do trovão, o Deus do raio, o Deus do fogo. Então eles imaginaram: somos 850 contra um só, vai ser fácil. Baal vai responder rapidamente, o fogo vai cair, e nós vamos matar esse profeta aí que está trazendo problema para nós. Construíram um altar no Monte Carmelo. E aí foram lá os profetas de Baal, construíram um altar e começaram a pedir a Baal que mandasse fogo do céu. E o que aconteceu? Veio fogo? Não veio fogo. E eles começaram a dançar: bota fogo, Baal, bota fogo, Baal. E não veio fogo. Aí eles começaram a se cortar e não veio fogo. Eles começaram a se torturar e não veio fogo. Não aconteceu nada. E estava lá: bota fogo, Baal, bota fogo. Nada. E Elias então começa a tirar uma onda. Elias começa a brincar com eles. Às vezes o Baal está dormindo, grita mais alto. Aí eles começavam a gritar mais alto. E nada. Às vezes Baal está com prisão de ventre, está no banheiro.
e nada. Às vezes ele está viajando e nada. Até que no final da tarde, depois de várias horas em que os profetas de Baal estavam tentando chamar fogo do céu, Elias reconstrói o altar do Senhor que estava destruído. Elias ora. E uma oração simples. No versículo 36, a hora do sacrifício, 18:36, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, e que sou o Teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem Tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para Ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Ali Elias venceu essa que talvez tenha sido a sua maior batalha. Ele venceu ali no nome do Senhor os 850 profetas de Baal. Ele venceu essa batalha, matou os 850 profetas de Baal. Depois ele orou e pediu a Deus que os céus fossem abertos, e o céu foi aberto. E começou a chover. E começou um avivamento tremendo em Israel. Aquele povo que antes estava adorando Baal, aquele povo que antes estava adorando poste ídolo, agora esse povo começou a gritar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E aquela terra que estava seca, aquela terra que produzia morte, aquela terra que produzia dor e sofrimento, essa terra começou a receber chuva. Essa terra começou a fazer brotar semente. Essa terra começou a trazer vida de novo. Começou um avivamento em Israel. O povo se voltou para Deus. A economia da terra, que era a economia que dependia da agricultura e que dependia dos animais, essa economia foi restaurada também. Mas e Elias? O que aconteceu com Elias? O homem que Deus chamou para colocar a nação de Israel nos trilhos. Elias, quando ouviu que Jezabel disse que iria matá-lo, Elias fugiu. No capítulo 19, nós lemos que Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Eu não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Elias, o herói da fé. Elias, o guerreiro de Deus. Elias, o homem que recebeu de Deus a visão para a transformação da nação. Elias, que recebeu de Deus o chamado para colocar Israel nos trilhos. Elias fugiu. O que houve com ele?
Por que que isso acontece com tantos homens e mulheres de Deus? Por que, meus irmãos, que depois de tantas vitórias em batalhas grandes, tremendas, homens e mulheres de Deus, diante de uma ameaça pequenininha, eles fogem? Por quê? Você já deve ter ouvido histórias assim. Talvez essa seja a sua história. Você um dia recebeu o chamado de Deus. Um dia você recebeu a palavra de Deus. E Deus começou a usar você com muita graça. Deus começou a usar você com muita unção. Deus começou a usar você com muita autoridade. Coisas maravilhosas aconteceram a partir da sua vida. E você sabia, é Deus me usando. É Deus que está me usando. Mas hoje, você permanece mal assentado no banco da igreja. Hoje você permanece desanimado. Hoje você não pensa mais em transformar a nação. Hoje você pensa apenas em cuidar da sua vida, em cuidar das suas coisas. Hoje os seus olhos estão voltados apenas para você mesmo. Se antes os seus olhos estavam voltados para a mudança da nação, se antes os seus olhos estavam voltados para a transformação das famílias, se antes os seus olhos estavam voltados para a redenção da terra, se antes os seus olhos estavam voltados para a conversão dos políticos do Brasil, dos juízes, dos empresários e dos professores universitários, se antes o seu coração queimava por isso, porque você sabia, Deus me chamou para fazer essas coisas acontecerem, hoje, você se encontra desanimado. Você encontra vivendo a sua vida, talvez deitado debaixo de uma árvore, cansado, esperando os dias passarem e a morte chegar. Simplesmente vivendo a vida, deixando os dias passarem, contando os dias, contando os anos, fazendo aniversário, planejando o casamento, ou se planejou o casamento, agora planeja os filhos, e agora eu tenho que criar os filhos para eles crescerem. Aí com os filhos crescidos, aí eu tenho que pensar nos netos. Depois que os netos crescerem, você pensa, agora é só esperar Jesus me chamar, que eu vou me encontrar com Ele. Assentado debaixo de uma árvore, não mais preocupado com a transformação da nação, esquecendo-se do chamado. Por que que Deus me chamou? Por que que Deus me salvou? Por que que Deus me visitou quando eu estava lá vivendo a minha vida normalmente? Por que que Deus me tirou do lugar onde eu estava? Não, essas perguntas você não faz mais. Hoje você vive a vida, conta os seus dias, faz aniversário, trabalha, ganha o seu dinheiro, pensa na sua família e aguarda sentado à volta de Jesus. Talvez hoje você esteja como Elias, alguém que foi tão tremendamente usado por Deus, mas lá no passado, e que hoje está sentado debaixo de uma árvore, só esperando a morte chegar. O que que houve? O maravilhoso nessa história, meus irmãos, é saber que Deus não desiste de nós. Elias estava sentado debaixo de uma árvore, imaginando que estava tudo acabado, e que ele tinha que apenas contar os dias esperando a morte chegar.
E Deus veio ao encontro do Elias. Deus se encontra com Elias, dá comida para ele, manda Elias voltar lá para o Monte Horebe, o Monte Sinai, o lugar da referência de Israel, porque foi lá no Sinai que Israel recebeu a lei, foi lá que ele recebeu os mandamentos, foi lá no Sinai, no Monte Horebe, que Israel recebeu os direcionamentos para ser povo de Deus. Então Deus manda Elias voltar lá para o lugar de referência, onde tudo começou. Tudo começou para a nação de Israel, para que Elias entendesse que o chamado dele como profeta não era um chamado para ele mesmo, era um chamado para a nação. Então Deus não manda Elias de volta ao lugar de chamado dele, Elias, mas Deus manda Elias de volta ao lugar do chamado da nação de Israel. Deus manda Elias de volta ao lugar onde o povo de Israel se tornou povo. Deus manda Elias de volta ao lugar em que aquele bando de escravos que havia saído do Egito havia se tornado povo de Deus. Porque o chamado de Elias era o chamado para a nação. Como o meu chamado e o seu chamado é um chamado para a nação. Não é um chamado para nós mesmos. Não é um chamado para vivermos a nossa vida. Não é um chamado para vermos os dias passarem. Não é um chamado para ganhar dinheiro. Não é um chamado para construir família. Não é um chamado para ter filhos. É muito mais do que isso. É um chamado para a transformação do Brasil. Por isso que Deus manda Elias de volta para o monte de Deus, versículos 7 até 9. E Deus fala com Elias. Ouve Elias, percebe o coração de Elias. E depois que Elias fala, depois que Elias abre o coração, depois que Elias rasga o coração dizendo, eu estou sozinho, mataram todos os teus profetas e tal, papapá. Deus então traz uma ordem para Elias. Deus diz, Elias, volta para o caminho de onde você veio. E faz aquilo que você já devia ter feito antes. Chame pessoas para estarem com você. Você vai ungir Azael, você vai ungir Jeú e vai ungir Eliseu. Se alguém escapar de Azael, Jeú vai matar. Se alguém escapar de Jeú, Eliseu vai matar. Mas levanta esses muros de proteção da nação, Elias. Prepara pessoas que possam proteger a nação contra essa corrupção toda que está chegando aí. Prepara pessoas que sirvam de proteção, de muro, para que a nação não se perca completamente. Elias ficou cansado e desgastado, meus irmãos, pedindo a morte, porque Elias enfrentou essas batalhas sozinho. E ele não estava sozinho. E Deus faz Elias saber que Elias não estava sozinho. Deus disse, eu guardei 7.000 pessoas que não se dobraram a Baal, Elias. Você não está sozinho, nunca esteve. E se Elias não conhecesse os 7.000, ele sabia que pelo menos 100 não haviam se curvado a Baal. Porque Obadias, você lembra que nós lemos aqui? Obadias havia dito, Elias, tem 100 que eu guardei profetas de Deus. Ao invés de Elias subir para o Monte Carmelo e dizer assim, Obadias, chama os 100. Nós temos uma batalha grande pela frente, chama os 100 para virem comigo para o Monte Carmelo. Vamos estar juntos ali, vamos resistir juntos. Elias foi sozinho. É por isso que muitos homens e mulheres de Deus caem no meio do caminho, sem verem a transformação da nação. Porque recebem a palavra, recebem o chamado, entendem que foram chamados para transformar uma nação, um Brasil, mas ficam sozinhos. Querem fazer tudo sozinhos. E depois ficam reclamando com Deus, dizendo, eu estou sozinho, eu estou sozinho, eu estou sozinho. E Deus diz, meu filho, você está sozinho porque você quer. Porque tem 7.000 que não se curvaram a Baal. Você está sozinho porque você quer. Porque Obadias foi se encontrar com você no meio do caminho, e Obadias disse que tinha mais 100 que não haviam se curvado a Baal. Você está sozinho porque você quer. Mas agora, Elias, deixa eu voltar você, colocar você no trilho de novo. Você foi chamado para colocar Israel no trilho, mas agora, Elias, é você quem tem que entrar no trilho. Vai lá ungir Eliseu para ser profeta com você. Vai ungir Jeú, vai ungir Azael.
se quisermos cumprir a missão, meus irmãos, a missão que Deus nos deu, no dia que nos chamou para Ele, nós precisamos preparar outras pessoas. O nosso chamado é o chamado de preparar outros que preparem outros. É uma geração contando a outra geração para contar a outra geração os louvores do Senhor. Jezabel, que trouxe toda aquela corrupção para Israel, Jezabel não morreu com Elias. Sabe quem que matou Jezabel? Elias ungiu Eliseu. Eliseu ungiu Jeú. Não, Elias ungiu Eliseu, Eliseu chamou um profeta, esse profeta ungiu Jeú, e Jeú matou Jezabel. Olha lá em 2 Reis 9. Quem matou aquela que estava matando o povo? Elias ungiu Eliseu. Uma geração passando aquilo que recebeu de Deus para outra geração. Eliseu ungiu um dos discípulos dos profetas. 9:1 diz assim: enquanto isso, o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse: põe a capa por dentro do cinto, pegue esse frasco de óleo e vá a Ramote Gileade. Quando lá chegar, procure Jeú, filho de Josafá e neto de Ninsi. Dirija-se a ele e leve-o para uma sala longe dos seus companheiros. Depois pegue o frasco, derrame o óleo sobre a cabeça dele e declare: assim diz o Senhor, eu estou ungindo o rei sobre Israel. Em seguida abra a porta e fuja sem demora. Então, esse profeta ungiu Jeú. Elias ungiu Eliseu. Eliseu ungiu um profeta. Esse profeta ungiu Jeú. E Jeú? Versículo 30. Em seguida, Jeú entrou em Jezreel. 2 Reis 9:30. Ao saber disso, Jezabel, aquela Jezabel que trouxe toda aquela podridão para Israel, essa Jezabel pintou os olhos, arrumou o cabelo e ficou olhando de uma janela do palácio. Quando Jeú passou pelo portão, ela gritou: como vais, Zimri, assassino do seu senhor? Ele ergueu os olhos para a janela e gritou: quem de vocês aí está do meu lado? 2 ou 3 oficiais olharam para ele. Então Jeú ordenou: joguem essa mulher para baixo. Eles a jogaram e o sangue dela espirrou na parede e nos cavalos, e Jeú a atropelou. Jeú entrou, comeu, bebeu e ordenou: peguem aquela maldita e sepultem, afinal era filha de rei. Mas quando foram sepultá-la, só encontraram o crânio, os pés e as mãos. Então voltaram e contaram isso a Jeú, que disse: cumpriu-se a palavra do Senhor anunciada por meio do seu servo Elias, o tesbita. Num terreno em Jezreel, cães devorarão a carne de Jezabel. Os seus restos mortais serão espalhados num terreno em Jezreel, como esterco no campo, de modo que ninguém será capaz de dizer: esta é Jezabel. Jezabel, ela morreu não das mãos de Elias. Elias ungiu Eliseu, que ungiu um profeta, que ungiu Jeú, que matou Jezabel, aquela que trouxe a corrupção para Israel. O que isso tem a ver conosco, meus irmãos? Primeiro, quando Deus nos chamou não para ficarmos assentados debaixo de uma árvore cuidando da nossa vida. Deus nos chamou para que juntos, cada um de nós, lutemos pela transformação do nosso país, do nosso Brasil. Deus não nos chamou para cuidar da nossa vida. Deus nos chamou para vermos o Brasil mudado. Mas para isso acontecer, meus irmãos, nós precisamos entender que nós não conseguiremos fazer isso sozinhos. Deus pode ter nos ungido, Deus pode ter nos capacitado, Deus pode ter nos dado tanto da graça dEle. Mas essa graça Deus nos deu para que preparemos outros, que preparem outros, que preparem outros que vão matar Jezabel. É uma geração contando a outra geração, preparando uma outra geração, até que o Brasil seja transformado. Começa conosco, aquele depósito que recebemos de Deus. Esse depósito precisamos derramar sobre outras pessoas, para que essas pessoas preparem outras. Aí sim o Brasil será transformado.
É uma geração preparando a outra, para preparar outra, para que a nossa história seja mudada. Não fomos chamados para ficar debaixo da árvore. É isso que o inimigo quer que aconteça conosco. Ele quer que fiquemos desanimados. Ele quer que fiquemos debaixo da árvore. Ele quer nos fazer imaginar que conseguimos fazer tudo sozinho. Não conseguimos. Não conseguimos fazer as coisas sozinhos. Nós fomos chamados para preparar outras pessoas. Nós fomos chamados para ir atrás de outras pessoas. Qual é o legado que Deus nos traz a nós, Igreja Batista da Lagoinha? Qual é o chamado que Deus nos traz a nós, Igreja Batista da Lagoinha? O chamado de Deus para nós é o chamado de preparar outras pessoas em Belo Horizonte, para que essas outras pessoas em Belo Horizonte entendam que precisam preparar outras, até que a nossa terra seja mudada. Uma geração chamando outra geração. Mas onde estão essas pessoas que serão preparadas? Eliseu era um agricultor. Ele estava no campo, vivendo a vida dele, vivendo a vida para a família dele, arando a terra. Uma pessoa comum, uma pessoa do campo, uma pessoa sobre quem ninguém diria: ah, essa vai ser profeta de Deus. Pois é, foi essa pessoa que Deus escolheu para ungir o profeta, para ungir Jeú, para matar Jezabel. Essa pessoa pode estar aí do seu lado agora. Essa pessoa que Deus quer que você prepare. Essa pessoa pode estar do lado da sua casa. Essa pessoa que Deus quer que você prepare. Ela pode estar lá na sala, na sua escola. Deus está chamando você para preparar essa pessoa. Ela pode ser o seu colega de trabalho. Ele não está ali por acaso. É a pessoa que Deus deseja usar. Deus quer que você prepare essa pessoa. Nós temos uma missão que vai muito além daquilo que pensamos para a nossa própria vida. Uma missão que vai além de nós. Uma missão que toca Belo Horizonte, toca o Brasil. E essa missão só será concluída se nós nos dispusermos para preparar outros. Deus nos chama para sairmos de debaixo das árvores. Deus nos chama para deixarmos de pensar na nossa própria vida. Deus nos chama para nos levantarmos e ungirmos o Eliseu. Deus nos chama para preparar a próxima geração. Deus nos chama para olharmos para o Brasil e entendermos que o Brasil será mudado sim. E que a nossa tarefa é preparar essa outra geração. Elias foi chamado com uma missão. A missão de Elias era trazer Israel de volta para o trilho de Deus. Só que Elias achou que tinha que fazer isso sozinho. E quando ele foi fazer isso sozinho, ele se cansou. E ficou desanimado. Então Deus pega esse que foi chamado para colocar Israel no trilho, e Deus pega esse e coloca no trilho. No trilho para preparar outros. Para que esses outros preparem outros. Que unjam outros para matarem Jezabel. Aquela que traz corrupção na adoração a Deus, na política, na sociedade e por aí vai. O nosso chamado é o de preparar outros. Quem Deus traz ao seu coração agora? Qual é a pessoa que Deus coloca no seu coração? Eu queria que por um instante, assim assentado, você fechasse os seus olhos e perguntasse ao Senhor: quem, Senhor? Quem? Quem é essa pessoa, Senhor? Quem é aquela que eu devo preparar? Quem é aquela pessoa a quem eu devo ir atrás dela? Quem que é que eu devo ir atrás? Deus, quem é essa pessoa sobre quem eu devo julgar o meu manto? Por quem eu devo orar? Quem é, Senhor?
Quem é, Senhor, essa pessoa que eu devo chamar para estar perto de mim, para que eu a ensine, para que eu a instrua, para que eu compartilhe vida com ela, Senhor? Quem é essa pessoa? Quem é essa geração? Quem é esse que vai preparar outros? Quem é, Senhor? Quem? Pai, o Senhor nos chamou para mudar o Brasil. O Senhor nos chamou para orarmos e pregarmos até que tenhamos 10% de Belo Horizonte aqui em Lagoinha. E sabemos que o Senhor vai fazer isso acontecer. É promessa do Senhor. Agora Deus começa a mostrar para cada um aqui quem é essa pessoa, quem é essa pessoa, para que preparemos essa pessoa, até que Jezabel, até que aquilo que traz corrupção ao Brasil, aquilo que traz deterioração ao Brasil, aquilo que tem contaminado a nossa terra, até que isso seja removido no nome de Jesus. E seja assim, Pai. É o que nós te pedimos no nome de Jesus.